Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Agora eu gostaria de chamar o Pedro, palestrante da noite. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos um pouquinho mais sobre a doutrina, estudar um pouquinho mais sobre o que nós estamos fazendo aqui, ou o que nós viemos buscar aqui no centro. E eu resolvi escolher esse tema de hoje, passes e cirurgias espirituais. Vocês vão entender um pouquinho mais no final da palestra o porquê desse assunto que nós vamos tocar hoje aqui. Na verdade, acho que eu tinha que estar começando pelo fim. Mas aí o fim fica em suspenso para vocês entenderem por que é isso depois. Tá bom? E muitos livros hoje sobre a conduta dentro da casa espírita, a conduta de como devemos nós nos portarmos e os trabalhadores da casa também, como se portar. Na sala de passos, vamos entendendo algumas coisas que nós temos que tirar como dogmas. Quando o ser humano começa a usar a razão, beleza, Marco, até para mim enxergar ficou melhor. Quando o ser humano começa a usar a razão,
em cima só da emoção ou de situações parecidas meio que milagrosas, né? Ele começa a entender melhor algumas questões, tá? Então, nós temos aqui, ó, na sala de passes. Se já fala que é sala de passes, então era para ser somente passes, não é um local para comunicações mediúnicas. Então, trabalho de passe, não podemos confundir os trabalhos. A Casa Espírita, existem vários trabalhos. Trabalho de comunicação mediúnica é o trabalho que acontece na segunda-feira, acho que aqui é segunda ou terça aqui? Segunda aqui, né? Lá no Miramês, onde eu trabalho com esse trabalho também, é na segunda. No SEC tem de segunda e tem de terça, tem 2 grupos lá, porque é mais gente, tá ok? Mas as comunicações mediúnicas são exclusivamente daquele tipo de trabalho, na ajuda do desencarnado. Em trabalho de paz, é somente passe, mais nada. A gente apenas tem que entrar na sala de paz, se colocar na posição, abrir os nossos canais, para que recebamos aquele fluido, né? Aquele magnetismo que vai ser implantado pelo médium de paz. E nada mais do que isso. Não é recomendável a transmissão de conselho a pessoas que estão recebendo o passe. Ô, Socorro, obrigado. Não é recomendável a transmissão de conselho às pessoas que estão recebendo o passe. As pessoas dentro da sala de passe podem até estar influenciadas, podem até sentir alguma coisa na hora que estão fazendo o passe. Mas como são muitas pessoas ao mesmo tempo que estão passando, podem sair conselhos deturpados. Então não se aconselha passe. Aliás, não se aconselha a dar conselhos dentro da sala de passe. Apenas o passe. Por quê? Lembra que eu sempre friso que boa parte do nosso trabalho já começa aqui nessa palestra? Para depois nós entrarmos para dentro da sala de passe? Por quê? Nesse momento, os nossos guias, os nossos amigos espirituais, o plano superior que está trabalhando, sabendo que cada um já veio buscar aqui, ele já está preparado para o que cada um vai entrar e receber. Na verdade, depende mais de nós, quando entramos na sala de paz, estarmos com nossos campos abertos para o recebimento dessa energia, do que ficarmos esperando conselhos de plano espiritual. O trabalho de passe não é feito para esse tipo de serviço, tá? As orientações são transmitidas principalmente por meio das palestras públicas ou nas salas de atendimento fraterno da entrevista. Então, quem está com algum problema mais sério, vem vindo na casa e está com um problema emocional, algum problema que está afetando diretamente e não está conseguindo se recuperar por conta nos trabalhos normal, o local é aqui. Vem um pouquinho mais cedo e vai para o processo que a gente chama de entrevista. E lá a pessoa que está dentro daquela sala é que tem a capacidade de sentir e analisar o que essa pessoa está passando. E aí indicar os tratamentos da casa. Né? Tem bastante gente que está com cartão aí, não tem? Fazendo tratamento de cartão? Então, aí é orientado pelo pessoal de lá. E não pelo pessoal do passe. Até porque o pessoal do passe precisa ficar numa concentração, numa captação de energia constante para a próxima leva, porque vocês veem que entra cada pouco uma turma, né? Vocês já perceberam assim, quando vocês estão lá dentro, que tem uma quantidade certa para entrar lá. Esse passista ele tem que estar pronto para o novo passe. Ele não pode ficar se preocupando com outras questões, ele tem que estar ligado na energia da sala, a que ele vai transmitir para quem está entrando. Para ministrar o passe, não é necessário tocar nas pessoas ali beneficiadas. Todas essas informações, que são poucas, eu não consegui tirar todas as informações para trazer para vocês, tá? Ainda são poucas o que tem aqui, porque senão a gente teria que pegar um livro inteiro e a gente ia ficar aqui. Né? São todas situações que estão sendo colocadas hoje como racionais, porque lembremos que toda transmissão de energia realizada no passe nada mais é do que magnetismo.
nada mais é do que magnetismo. Então, essa energia vai afetar a aura da pessoa, o perispírito da pessoa, diretamente através de um campo magnético que o passista está fazendo na pessoa. Do perispírito, essa energia é transmitida para o corpo físico. E ali ele vai agir como se fosse um medicamento que a gente tivesse tomado pela boca, tivesse com a dor no dedão do pé, né? E o remédio vai tirar a dor lá do dedão, mais ou menos assim. O passe deve ser ministrado de forma simples, com prece e imposição de mãos. Existem algumas técnicas hoje para tipos de passes diferenciados, principalmente para os atendimentos de cartão, que são diferentes do que o passe normal de quem só toma a primeira sessão de passe. Mas, isso daqui existe, viu, gente? Parece que não, eu não sei se alguém lembra, quem é da minha época vai lembrar, mas existiu muito disso, né? Passe estalando o dedo, fungando na hora de fazer passe, aqui ó, relato de evidências e movimentos da tudo isso daqui hoje não serve para nada, na verdade. Não serve para nada, tá bom? Tudo acontece através de magnetismo, pensamento e a energia, e na realidade, o amor que essas pessoas estão ali dentro, esses voluntários, doando, porque eles estão doando de si, tempo deles aqui na casa, para fazer essa transferência de energia para nós que vamos entrar lá e nos beneficiar delas depois, tá ok? O mais importante de tudo lá no passe é o amor, a vontade que a pessoa tem de estar lá fazendo esse trabalho. É o maior impulsor da energia que nós vamos nos receber. A sala de passes é um local com um papel fundamental. Oferecer energias que restabeleçam o equilíbrio dos enfermos. Por quê? Na realidade, quem deveria estar entrando para tomar passe hoje em dia era apenas os enfermos. Quem está com a saúde boa não fica tomando remédio. Apesar que tem uns hipocondríacos que tomam remédio por qualquer coisa, né? Doeu o fio de cabelo, está tomando remédio, né? Assim? Mas vamos nos comparar com o corpo físico. Se nós estamos bem, não estamos com nenhum tipo de doença, não estamos gripados, nós não tomamos nenhum tipo de remédio, tomamos? Para o corpo físico. O passe também seria mais ou menos a mesma situação, viu, gente? Nós teríamos que estar tomando passe só quando sentimos a necessidade no corpo, na verdade, né, do espírito transferido para o corpo, quando nós não estamos bem. Nós vamos ver nos relatos mais para frente aqui, ó. Não é necessário o uso de roupas especiais. Vocês estão percebendo que são tudo situações que geram dogmas, que geram rituais. Nós não temos rituais na casa espírita. Não é a roupa que vai fazer a diferença, não é muitas vezes o gesto, não é o fungar ou o estalar de dedo que o passe vai ser melhor ou não. Tá? Na realidade é aquilo que eu falei para vocês. Primeiro é o sentimento que a pessoa está tendo naquilo que ela está fazendo. E a nossa abertura para a recepção dessa energia que vai ser transmitida para nós. Sobre as cirurgias espirituais, como o próprio nome diz, é espiritual. Não necessita de corte e nem sangramento. Por quê? A cirurgia espiritual, nas casas que realizam a cirurgia espiritual, ela também é feita diretamente no perispírito, como nós aprendemos, né, dos 3 corpos. Perispírito, espírito, perispírito e o corpo físico. Então, quando nós recebemos o passe, o primeiro a ser afetado é o perispírito. O perispírito, com essa energia acumulada, ele vai passando para o corpo físico. Num tratamento que nós estamos fazendo de longo prazo, com o cartão aqui na casa, o que acontece? Aos poucos, aquele remédio, aquela energia que foi doada para nós, ela vai começando a fazer efeito no corpo físico. Lembrando que para nós recebermos, nós temos que, a primeira coisa, acreditar que estamos aqui e estamos recebendo. Porque se entrar lá na sala de passe
vem aqui, isso daqui não resolve nada, vem só para poder... Quer dizer, a gente já entra refratário a uma situação de energia. Nós temos que entrar aptos, abertos, com os canais abertos, né, para que essa energia penetre o nosso perispírito. Ela altere já alguma condição do perispírito para ao longo da semana, até na próxima semana, aquela energia vai estar fazendo o quê? Agindo no corpo físico. E quando nós continuamos o tratamento, ela continua da mesma forma. E a cirurgia espiritual, ela acontece da mesma forma. Se ela tem que atingir algum local do nosso organismo que precisa ser remodelado, essa energia vai chegar até lá. Que nem, vou falar de novo, que nem quando a gente toma um remédio para dor no pé, no dedão do pé, né? Ele entra na boca e cai no estômago. Dali a pouco passa a dor lá no dedão do pé, não é assim? Então a energia, ela também já é canalizada para o setor certo, sabe? Milagres não existem. Já ouviram falar bastante disso aqui, né? Tudo que se torna milagroso para nós é aquilo que não tem explicação. A partir do momento que uma coisa é explicada, ela tem a razão de estar acontecendo, ela deixa de ser milagrosa. E o tratamento espírita, ele não tem nada de milagroso. Ele tem apenas de fé e de amor. Você confiou, recebeu aquilo como energia, porque nós somos energia pura. Nós emanamos energia por pensamento, de qualquer forma. Então, é apenas energia manipulada. Mais nada. Milagre não existe. Se está acontecendo isso aqui na face da Terra, é porque está dentro das leis de Deus, é que nós não conhecemos e não sabemos explicar. Por isso se torna milagroso. Tá? Mas um dia, quando explicamos, deixa de ser milagroso. Os índios não tinham o sol e a lua como deuses? Hoje nós já não sabemos. E se nós somos índios naquela época? Nós estávamos adorando o sol e a lua como deuses. Hoje a gente já sabe que nós temos um Deus único, né? Nós estamos aprendendo, deixou de ser milagrosa a situação. As curas ocorrem no corpo físico por meio do tratamento espiritual. A cura real depende da melhora do esforço pela mudança de hábito. Outra situação bem interessante. Não adianta nós irmos aqui no centro, só a hora que nós entramos da porta dentro, nós mudamos a nossa sintonia mental. Aqui eu estou aqui, eu preciso estar bem, eu preciso preciso receber. Aí saiu da portinha para fora, que nem a Filei falou outro dia, né? Já vira na esquina, cruza com outro, já sai xingando. Já quer dizer, a sintonia já mudou tudo. Então não tem jeito daquela energia se espalhar pelo corpo também com uma condição legal. Tá? Depende da melhora nossa também, da melhora íntima. O tratamento espiritual não substitui nem dispensa o tratamento médico, ele é complementar. Então, jamais abandonar o tratamento médico por causa de uma orientação de alguém ou de um espírito em um centro espírita. Começa que tudo isso nós estamos falando por quê? Porque hoje, gente, as pessoas têm condição, dentro da razão, do raciocínio delas, de analisar. Opa, aquele espírito aqui está influenciando bem lá, tá vendo? Mudou até de cor. Então, hoje as pessoas têm condições de se orientar, de saber o que é uma casa que está dentro da codificação, dentro do que veio codificado por Kardec. Tá? Então, eu estou frisando de novo isso daqui, porque eu já falei uma vez, faz muito tempo que eu falei sobre o passe, aqui não estava bem nesses termos, né? Porque hoje nós temos mais literatura baseada, trazendo aí o livro do Rogério Coelho, até que, lembra que eu falei aqui na sala, foi vendido aqui até que o Orson tinha me passado, que chama-se Passe. Já é uma indicação para quem quer estudar mais, mas eu vou falar mais no final. Tenho mesmo que tomar passe? Interessante que Kardec, se vocês olharem nos estudos de Kardec, ele frisa sempre bem que a melhora do ser humano está na instrução que ele tem, no conhecimento que ele tem.
Então, Kardec bate bem nessa parte, que se a gente tiver o conhecimento, se a gente estuda a doutrina, conhece da doutrina espírita, nós vamos percebendo que nós vamos começar a deixar essa situação, não é que nós vamos deixar de lado, é aquilo que eu falei, nós vamos conseguir nos analisar e sabemos quando precisamos ou não do passe. Porque não é todo dia que nós precisamos do passe. Será que nós estamos todo dia ruim? Será que a gente não consegue estabilizar uma energia, um poder nosso mesmo, de estar bem conosco mesmo? Nós vamos estar todo dia tomando passe? Nós vamos estar todo dia daquela muletinha para estar ajudando a gente a caminhar? É a gente que precisa começar a refletir sobre essa situação. Até quando que nós vamos usar a muleta? Quando só precisamos? Quando estamos bem ou não? Ele dá algumas definições. Não devemos nos tornar dependentes do passe, como não devemos nos tornar dependentes de nenhum medicamento para o corpo físico. Não escutaram falar já que quando que o remédio vai ficando tão vicioso que daqui a pouco ele não faz mais efeito? Eu mudei de remédio da pressão há 2 anos atrás. Ontem minha pressão subiu de novo. Aumentou a dose, não está resolvendo muito. Eu já vou ter que procurar o médico provavelmente para poder estabilizar, trocar de remédio, alguma coisa, porque ele não está funcionando. Entendeu? Então, a mesma coisa acontece no passe. Se nós começarmos a usar do passe como uma coisa sem um critério, daqui a pouco ele também não está fazendo efeito, porque nós estamos entrando lá sem a necessidade do que estamos indo. Vamos ver mais para frente aqui, ó. Não estou falando que nós não precisamos tomar passe hoje, não é assim não, hein? Então daqui a pouco ninguém entra assim, não é isso que eu estou falando. Nós vamos nos aprendendo a nos analisar, né? Vamos lá. Devemos usar o bom senso. Se estamos nos sentindo bem, qual a necessidade de recebermos o passe? Aquela mesma comparação que eu fiz. Se estamos nos sentindo bem, qual a necessidade de tomarmos um remédio? Para quê? Só para tomar o remédio? Capaz de ainda arrumarmos uma dor de estômago, né? Porque está tomando coisa que não precisa. Não devemos fazer do passe um ritual. Os frequentadores não são obrigados a passar. Outra coisa interessante. Eu já escutei isso lá no SEC. Já me perguntaram isso. Mas eu sou obrigado a tomar o passe? Ninguém é obrigado nem a vir à casa espírita, né? Nós estamos aqui porque nós estamos atrás de conhecimento, estamos atrás de adquirir conhecimento e também atrás de quem está com algum problema, também de vir através dessa energia reconfrontadora nos melhorar também, tá? Mas ninguém é obrigado a tomar passe, como também ninguém é obrigado a tomar a água fluídica. Não existe obrigação aqui dentro. Não existe um ritual. Eu tenho que vir, escutar a palestra, tomar o passe, tomar água fluida. Depois eu vou embora. Né? Que acaba virando ritual, vocês percebendo? A decisão de tomar passe é de foro íntimo e depende do estado físico, emocional e espiritual da pessoa. Quando doentes, é natural que desejamos nos restabelecer, recorrendo a toda medicação útil e também ao passe, se já sabemos que se trata de remédio e o aceitamos como tal. Ih, não vai dar tempo, hein? Deve-se tomá-lo quando se tem evidente necessidade, enquanto essa necessidade perdurar, tal qual se dá com o remédio, do qual se toma a dose certa pelo tempo em que persistir a enfermidade. Como que vocês são orientados no atendimento fraterno? Faz 8 semanas, eu não sei, é de 8 semanas o cartão? 8 quintas-feiras, né? Faz o tratamento. Aí volta o quê? Conversar com a pessoa do atendimento fraterno. Para ver o quê? Como é que eu estou me sentindo? A gente não volta no médico depois de tomar remédio? Para ver se o remédio fez efeito ou não? Mesma coisa, volta ali. Precisa mais uma sessão? Vamos fazer mais uma sessão de cartão. É assim, é o atendimento fraterno que vai resolver essa questão para vocês também no auxílio, no caso de um tratamento mais específico, né? Não desprezar a medicação terrena, reservando o passe para o momento mais indicado. O passe só deve ser utilizado com critério e senso de responsabilidade. Não há dúvidas, como destacam os autores, sobre a importância do passe, mas ele é secundário em referência
a grandeza do esclarecimento trazido pelo estudo do Espiritismo. Perceberam bem? Isso é o que Kardec frisava. Que o conhecimento da doutrina espírita pode nos trazer mais valia até do que muitas vezes o passe. O que é o conhecimento da doutrina espírita? É justamente essa pequena meia hora que nós fazemos de estudo junto aqui, onde nós vamos debatendo, lembrando sempre que eu falo que quem mais precisa escutar é aquele que está falando. Lembram disso? Não esqueçam que quem está aqui atrás falando é quem mais está precisando escutar. Por isso que a gente é dado a estudar para vir falar aqui. Né? Para ver se entra alguma coisa na cachola também, de vez em quando, né? Então, grandeza de esclarecimento trazido pelo estudo. Fator preventivo de muitas enfermidades. Por quê? Porque quando a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, a gente começa a aprender a lidar com as nossas energias. Nós aprendemos a nos proteger de muitas situações através de nossos pensamentos, através daquilo que nós atraímos com as nossas condutas, com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos. Quando aprendemos que a doutrina espírita que nós temos a lei de atração, ação e reação, fazemos, temos retorno daquilo. Então nós vamos aprendendo muitas vezes a lidar melhor com essa questão da energia. E aí muitas vezes nós mesmos não é que nós nos curamos, nós nem ficamos doentes, nem enfermos por causa de situações desagradáveis que passamos na vida. Portanto, nem sempre temos que receber passe. Reflitamos sobre a importância do passe e do estudo. Ele sempre dá ênfase mais ao estudo. A primeira aparição do passe, o magnetismo, no caso que conhecemos, foram as imposições de mão de Jesus, né? Que nós sabemos das curas que ele fez. E lembra de uma coisa? Sempre ele dizia o quê? A tua fé que te curou. Ele nunca falou que foi ele que curou. Mas ele era um agente transmissor de energia. Mas sem a pessoa acreditar que ela estava recebendo, de nada ela teria. Kardec estudou magnetismo por 35 anos. E ele deixou bem claro que o espiritismo sem o magnetismo, ele não seria nada hoje em dia. Tá? E a mesma coisa hoje. A ciência agora está começando a aprender que a doutrina espírita é magnetismo puro. Estão começando a aceitar melhor as situações que nós temos hoje, né? Então, pois sem o conhecimento ficaria impossível falar de espiritismo, pois tudo é energia e a mesma pode ser alterada através do magnetismo. Estamos chegando lá. Esse foi só para um rascunho. Esse estava dentro da última palestra do Passe. Como todo desajuste espiritual, prestem atenção nessa situação, atinge geralmente o físico, então nós começamos o quê? Nós temos duas situações, né? O desajuste físico que vai chegar no espírito e o desajuste espiritual que vai atingir o corpo se nós não aprendemos a nos controlar. Que vai chegar no corpo físico. Aqui ele está falando do processo do espírito para o corpo, né? Como todo desajuste espiritual atinge geralmente o físico, e naturalmente existem na Terra criaturas portadoras de doenças kármicas, que são aquelas doenças que nós trazemos por atitudes tomadas num passado não muito distante, algumas reencarnações atrás, precisamos do auxílio de especialistas na questão, que foram aí essas pessoas que vocês estão vendo. É então que entra em cena o venerável pesquisador, o Louis Pasteur, trazendo consigo o Santo Agostinho, que juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, orientaram Edgar Armand na criação de atendimentos padronizados até hoje existentes e usados dentro da casa espírita. Então, uma das literaturas, alguém já viu falar de Edgar Armand? Livros interessantíssimos, principalmente para trabalhadores de dentro da casa. E para aqueles que já estão há muito tempo sentados nesses bancos, escutando a gente falar aqui, vale a literatura dele. É uma literatura bem técnica mesmo, fala
aborda tudo quanto é questão dentro da doutrina espírita, na vivência que ele teve dentro da doutrina espírita. Tá? Agora que nós chegamos aonde eu queria. Perdona, tem 5 minutos a mais aí hoje? Tem, né? Senão não vou conseguir terminar aqui. Esse daqui é interessante, ó. Valéria Dias, agência USP de Notícias. Por que eu falei tudo isso sobre paz, cirurgia espiritual? E agora nós vamos chegar nesse ponto. Médico psiquiatra Homero Pinto Valadares Filho, professor da USP também. Médica Alexandra Lamas Graneiro Luquete, também professora formada da USP. Eles fizeram um levantamento dentro da cidade de São Paulo. Certo? Infelizmente, eles conseguiram só 55 centros espíritas que responderam a eles. E só para vocês terem uma ideia, olha que interessante. Esses 55 centros juntos apontaram a um atendimento espiritual de cerca de 15 mil pessoas por semana, chegando a 60 mil ao mês. Esse número é superior ao atendimento mensal do Hospital como Santa Casa, que atende cerca de 30 mil pessoas, e do Hospital das Clínicas, que chega a cerca de 20 mil pessoas mês. Tá? Valada Filho, que é o médico professor, ele completa que por meio de vários estudos, que a abordagem do tema religiosidade ou espiritualidade exerce um efeito bastante positivo na saúde de muitos pacientes. Esse estudo dessa Valéria Dias foi justamente sobre a credibilidade do atendimento na casa espírita. É o nome do estudo que ela fez. Na verdade, ela defendeu uma tese lá dentro da USP, onde o professor, quem defendeu a tese, na verdade, foi a médica Alessandra. A outra foi a repórter que fez essa reportagem aí, e o médico é o professor da Alessandra. Então eles estão baseados, os três ali, para poder chegar nessa condição. E ela foi fazer, o fechamento da tese dela, era justamente da credibilidade dos atendimentos na casa espírita. E a cada dia a gente está percebendo que vem aumentando mais. Daqui uns dias nós vamos ter que derrubar umas paredes aí por mais banco, né? E olha só, casa cheia, que beleza que é. Então ele complementou. Por isso podemos considerar a terapia complementar, religiosa ou espiritual, como uma aliada dos serviços de saúde, revela. Lembrando que geralmente o paciente não tem o hábito de falar sobre suas crenças religiosas, e muito menos de contar que realiza tratamentos espirituais em centros espíritas. Isso é o médico professor falando sobre o assunto. Tá? A autora realizou um levantamento de todos os centros espíritas kardecistas. Prestem bem atenção nisso. Vocês lembram qual que é a diferença? Tá? A gente, na realidade, casa espírita e espiritismo são só essas entidades que trabalham baseadas em cima de Kardec, em cima da codificação descrita por Kardec. Tá? Todas as outras religiões que acreditam em reencarnação, tá, mas que não são baseadas na doutrina de Kardec, elas até são espiritualistas. Espíritas ou espiritismo é só a que é baseada em cima da doutrina de Kardec, tá bom? Então, ela fez o estudo só em cima de casas espíritas kardecistas da capital paulista que possuíam site na internet. Quer dizer que vocês já imaginam que ela não conseguiu encontrar todas as casas espíritas. Chegou ao número de 504 instituições, às quais a médica enviou via correio uma carta registrada a cada uma. 139 retornaram devido a problemas com mudança ou erro de endereço. Das 370 que restaram, apenas 55 foram respondidas. Considerando que 60 mil atendimentos mensais só é referente às 55 casas que ela conseguiu fazer a pesquisa, vocês imaginam quanto que esse número vai parar se ela conseguisse fazer a pesquisa nas 370 casas espíritas só da capital de São Paulo?
Quer dizer que o número seria muito superior a esse que nós encontramos aí. Tá ok? Entre os resultados, foi observado que a maioria são centros já estabelecidos e que têm mais de 25 anos de existência. Né? Olha só que o estudo dela foi bem profundo, viu, gente? Tem mais coisa ainda. Em praticamente quase todos, os usuários estão orientados a continuar com o tratamento médico convencional. Ela frisou alguns pontos que ela achou interessante quando ela fez a pesquisa. Os principais motivos para a procura pelo centro foram os problemas de saúde, tipo depressão com 45,1%, câncer 43,1% e doenças gerais 33,3%. Também foram relatados dependência química, abuso de substâncias e problemas de relacionamento. Entre os tratamentos realizados, a prática mais presente é a desobsessão, 92,7%. Por quê? Vocês já perceberam que, normalmente, se a gente pegar o caso de depressão, quando a gente fala em depressão, quando a pessoa entra num processo depressivo, o que ela faz? Ela abre um canal para atrair amigos que estão na mesma situação. Isso torna-se o quê? Um processo obsessivo. Também. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o processo depressivo. Nós podemos ficar tristes? Lógico. Nós sofremos com situações que acontecem no dia a dia. Mas essa depressão, essa amargura, essa tristeza, ela tem que durar ali uma semana e a gente tem que estar recuperando e passando por cima. Se a coisa perdurar mais do que isso, vocês já estão entrando num processo que está abrindo campos para um processo obsessivo. Triste todos ficamos, porque as situações do dia a dia não tem jeito, acontece. Não podemos ficar nessa situação por causa da vida. Quando perdemos um ente querido, é normal essa situação que a gente entra, meio depressiva, mas depois temos que automaticamente saindo dela, né? E a menos frequente, por incrível que pareça, foi a cirurgia espiritual, com só 5,5% do atendimento. Frisou bem, sendo todas sem uso de cortes. Quer dizer, tudo na manipulação de energia. Meio corrido, mas deu para acabar. E aí nós recomendamos o quê? Esse pouquinho que eu consegui pegar para a gente falar sobre passes e cirurgias espirituais, está dentro desses livros aí, para vocês estudarem. Passes e Radiações, de Edgar Armond, também indicado pelo Orson, que veio o livro Passes, do Rogério Coelho. E a gente encontra dentro da literatura espírita ainda muitos livros que falam sobre magnetismo. Como esse magnetismo interfere na gente diretamente. Tá? Aquela questão que a gente sente de quando olha para uma pessoa e fala, nunca vi essa pessoa, mas ela me agrada tanto, me faz tão bem. Tá vendo? É o magnetismo da pessoa com o seu que fluiu, que bateu. Né? Fica aí as sugestões para estudos e a melhor sugestão que tem. A melhor sugestão ainda por cima. A escola de médiuns. Que na escola de médiuns nós aprendemos, além da doutrina espírita, as situações de paz, tudo é falado dentro da escola. Por isso que ela leva, o pessoal fala, mas 4 anos, 5, é isso mesmo, porque tem muita coisa para se aprender. E não se aprende tudo lá. Acabou a escola de médiuns, aí vocês vão falar assim, nossa, eu pensei que sabia alguma coisa. Aí quando acabar vocês vão falar assim, agora que eu não sei nada não, tem que estudar mais para aprender. E aí a gente estuda mais e percebe que nada sabe ainda, que tem que estudar mais um pouquinho ainda. E essa rotina vai nos levando a ter o quê? Mais conhecimento. Né? Vamos encerrar que já está na hora do passe. Vamos fazer uma prece então para nós. Lembrando, como eu falei para vocês, que nós vamos agora dentro da sala de passe, que nós consigamos abrir os nossos canais de percepção, deixando que esses nossos amigos que nos prepararam todo esse momento possam fazer com que as suas energias fluam pelo nosso perispírito e assim que nós possamos durante toda a semana, até na próxima quinta-feira, né? Essa energia, essa bateria está carregada e ela vai sendo distribuída para o corpo físico, nos dando coragem, saúde, felicidade, harmonia, para que nós consigamos tocar a nossa vida em frente. Que assim seja, graças a Deus, uma boa semana para todos.